Biografia de George Miller. Capítulo 4. Infantil demais para um homem crescido. Enquanto George Miller tamborilava os dedos na mesa e falava dinheiro, murmurava para si mesmo de forma quase inaudível: preciso de dinheiro. Um ano atrás não estaria sentado no quarto preocupado com o dinheiro necessário. Ele teria feito algo para resolver a situação. Sempre houve uma forma de obter o que precisava. Sempre havia alguém a quem pudesse pedir emprestado, algo que pudesse penhorar. Poderia até ter sorte jogando alguma rodada de cartas. Mas agora não. Agora George era cristão e não usaria nenhum velho truque ou esquema para levantar os fundos necessários. Deveria haver outra maneira. Mas qual? Tentou encontrar trabalho em várias companhias, mas todos os trabalhos foram a outros alunos muito antes de partirem para as férias de verão. Enquanto olhava da janela para as árvores, agora carregada de folhas douradas, George teve uma ideia estranha. No começo resistiu à ideia. Era muito infantil para um homem adulto e muito simples para um estudante universitário. Seria tolice se ajoelhar e pedir a Deus que lhe enviasse o dinheiro que precisava. Ele nunca ouvira falar de ninguém que o fizesse. Deus não estava interessado no que George Miller comia no jantar ou se ele dispunha de livros didáticos para estudar. Ou estava? No fim, George decidiu tentar de qualquer maneira. Pôs-se de joelhos e apoiou os cotovelos na beirada da cama. Querido Deus, começou, perguntando-se se não estava bancando o tolo. Tu conheces a situação em que eu me encontro e sabes do que preciso. Peço-te que faças uma provisão para mim. Amém. Pronto, ele orou por ajuda. Levantou-se e passou as mãos pelos cabelos grossos e castanhos. Agora esperaria e veria o que viria a acontecer. Uma hora depois, quando George reescrevia algumas notas da aula, foi interrompido por uma batida firme à porta. Entre, ele gritou, crendo se tratar de um amigo. A porta se abriu e junto dela estava o Dr. Toluque, o novo professor de teologia da Universidade de Halle, e com ele um estranho. George levantou-se de um salto com espanto, imaginando o que o professor fazia à sua porta. Ele se curvou com educação, espalhando papéis por todos os lados, enquanto assim o fazia. Desculpe-me, senhor, disse ele, sem saber o que fazer depois. Os senhores gostariam de entrar? George olhou com rapidez para seu quarto. Os livros estavam esparramados sobre a cama. Uma xícara pela metade de café e uma trilha de migalhas decoravam sua mesa. Os dois homens entraram no quarto. Obrigado, disse o Dr. Toluque, que então se virou para o estranho e começou a falar com ele em inglês. George logo percebeu porque o professor estava falando em inglês. Dr. Hodge, este é George Miller, o homem sobre quem eu tanto lhe falei. George, este é o Dr. Hodge, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Dr. Hodge sorriu calorosamente, mas não disse nada. George curvou-se de novo. Ele não podia pensar em nada mais para fazer, ou porque esses dois homens tão distintos estavam abarrotados em seu pequeno quarto. Vou direto ao ponto. Dr. Toluque continuou ao limpar a garganta. Dr. Hodge e 3 de seus colegas americanos vieram visitar Halle durante um ano. Eles participarão de palestra e, com o passar do tempo, as ministrarão também. Há apenas uma dificuldade: nenhum deles fala alemão. Ah, disse George, perguntando-se como isso lhe dizia respeito. Dr. Toluque sorriu. Foi-me dito que você fala inglês bem e que você seria um excelente tutor para nossos hóspedes. George podia sentir-se ficando um tanto nervoso. Esta era a última coisa que ele precisava. Se ele se oferecesse para ajudar 4 pessoas e aprender alemão, não teria tempo para ganhar dinheiro, mesmo que encontrasse um emprego.
Teria de pensar em uma maneira educada de dizer não. Estou honrado, balbuciou, voltando ao alemão com a esperança de não constranger o Dr. Hodge. Seria difícil conseguir tempo para isso. Minhas circunstâncias mudaram um pouco este ano e sou forçado a procurar um emprego. Ele sorriu, esperando que Dr. Toluque não se sentisse insultado. Ora, George, Dr. Toluque riu. Você não acha que eu lhe pediria para fazer de graça, não é? Esta é uma oferta de trabalho. Entendo, disse George com muito mais entusiasmo na voz. Você deve discutir o valor com o Dr. Hodge. Pegue o emprego apenas se o pagamento for suficiente, aconselhou o Dr. Toluque. Sentindo-se um pouco estranho com a situação, George voltou-se para o americano. Ele falou em inglês de novo. Parece-me que o senhor gostaria que eu lhe ensinasse alemão, disse ele. Sim, respondeu o Dr. Hodge com forte sotaque americano. E se você for tão bom quanto seu professor me prometeu, ficaremos felizes em pagar 2 vezes o valor que você pedir. Agora vamos resolver os detalhes, certo? 15 minutos depois, tudo estava resolvido. George ensinaria os 4 americanos durante 8 horas por semana. Mesmo que eles viessem às aulas juntos, Dr. Hodge insistiu que cada um ficaria feliz em pagá-lo em separado e dobraria a taxa normal. Os olhos de George se arregalaram quando ele fez as contas. Isso significava que ele ganharia 8 vezes mais que um tutor regular. Ele tentou protestar que era demais, mas o Dr. Hodge apenas sorriu e disse para não se preocupar com isso. O dinheiro já havia sido separado para esse propósito. Quando George abriu a porta para se despedir dos convidados, Dr. Toluque virou-se para ele e disse: talvez haja outra coisa que possa lhe interessar, George. Aparentemente há um orfanato do outro lado da rua, o Orfanato Frank. Acredito que esse seja seu nome. De qualquer forma, há ali um quarto reservado para um estudante de teologia. Não é nada extravagante pelo que entendo, mas os estudantes que merecem são selecionados para ficar lá de graça por 2 meses. Você já ouviu falar de lá? Sim, já ouvi, senhor. Ele respondeu, lembrando-se do jeito que ele e seus amigos na taverna se divertiam dos estudantes pobres e infelizes, forçados a permanecer ali. Mas agora por algum motivo soava como o lugar em que ele gostaria de ficar. Preciso enviar uma lista de nomes de estudantes dignos. Você gostaria que eu colocasse o seu nome na lista? Dr. Toluque perguntou, olhando de forma direta para os olhos azuis profundos de George. Sim, senhor, obrigado. Ficaria muito grato se o senhor o fizesse. Foi o que pensei. Pelo que eu vi, parece o tipo de coisa em que você estaria interessado. Bem, devo levar Dr. Hodge de volta ao quarto, para ele terminar de desfazer as malas. Bom dia para você, George. Prazer em conhecê-lo, filho, disse o americano, mostrando-lhe um sorriso. Com isso, os 2 homens foram embora. George voltou para a mesa e sentou-se. Sentia-se como se estivesse em um sonho. Tirou o relógio do bolso. Fazia apenas 1h30 desde que começara a orar. E agora contava com um trabalho bem remunerado e a possibilidade de um quarto de graça por 2 meses. Ele se ajoelhou ao lado da cama, pela 2ª vez naquela tarde, e deu graças ao Senhor. George Millie foi o 2º estudante a usar o quarto do orfanato naquele ano. Ele moveu seus poucos pertences para o 5º andar, para o quarto que ficava no último andar, com a vista sem graça do edifício de pedra cinza diretamente do outro lado da rua. Embora a vista do quarto fosse sem graça, a vida no orfanato certamente era animada. George passara pelo orfanato quase todos os dias desde que chegara a Halle, mas não tinha ideia de como ou por que ele fora fundado. Quando ouviu o relato, ficou fascinado por ele. Dr. Auguste Hermann Frank havia sido professor de teologia na Universidade de Halle 100 anos atrás. Por ser o Dr. Frank um cristão dedicado, sentiu-se que Deus o havia chamado para ajudar os órfãos na cidade. Sem conexões familiares ricas e com apenas um pouco de dinheiro próprio,
Conseguiu juntar o suficiente para construir o grande edifício de 6 andares. De lá alimentou, vestiu, abrigou e educou 2.000 crianças. Mesmo agora, George fora informado de que o orfanato não possuía nenhuma fonte regular de renda e seus administradores dependiam de Deus para atender suas necessidades. Uma vez que o Dr. Frank fora professor em Raleigh, ele colocou no testamento que um quarto do orfanato deveria ser reservado em caráter permanente para os alunos que o merecessem pudessem usá-lo sem custo. George ficou maravilhado com a vida do Dr. Frank, o que fez com que sua oração pedindo dinheiro suficiente para concluir o ano, em comparação, parecesse insignificante. Ele se perguntou como uma pessoa conseguia ter fé como a do Dr. Frank. Então George estava hospedado no orfanato. Ele foi convidado a proferir seu primeiro sermão em uma pequena igreja campestre. Era um momento importante para um estudante de teologia e George preocupou-se com o que deveria dizer. Pesquisou vários livros buscando algo que parecesse grande o suficiente. Assim que selecionou uma mensagem, escreveu o sermão, corrigindo e revisando, tentando primeiro uma palavra e depois outra. Satisfeito de que ele não poderia melhorá-lo mais, submeteu a um professor para aprovação. Uma vez aprovado, decorou todo o sermão de meia hora. Ele não queria ler o sermão no papel quando fosse a hora de pregar, e não queria ser pego por um único segundo sem saber o que deveria dizer. Chegou o domingo, 27 de agosto de 1826. George pegou um cavalo emprestado e saiu para o campo, até o ponto do mapa em que lhe asseguraram haver uma igreja. Quando ele se aproximou da localização, lá estava ela, aninhada entre as árvores. O sino que batia assinalava a hora do início do culto. George se apressou e encontrou-se com o pastor já idoso. Então ele observou com brevidade o púlpito para se tranquilizar de que tudo estava em ordem. George ergueu-se nervoso, mexendo em um dos botões do casaco, enquanto as últimas notas do hino desapareciam. Ele ajustou a gola da camisa e levantou-se para falar. Começou exatamente como planejara. Com crescente satisfação, percebeu que poderia recitar o sermão com perfeição. Enfatizou as palavras certas e fez uma pausa longa o suficiente para o efeito dramático correto. Sua voz se elevou e caiu de maneira uniforme, e no final do sermão ele estava se felicitando, uma performance quase perfeita. Contudo, quando George se dirigiu à porta após o culto para apertar a mão dos membros da congregação, sua atitude mudou com rapidez. A congregação consistia em pessoas pobres do campo, principalmente agricultores. Várias delas agradeceram a George pelo sermão muito elegante. Outras riram e disseram não ter entendido nenhuma palavra sequer do que dissera. George almoçou com o idoso pastor da igreja. Tentou ser educado, mas sua mente não se fixava na conversa. Em vez disso, estava pensando no sermão. O sermão que uma semana antes considerava uma obra-prima brilhante e bem polida. Mas o que lhe parecia claro e vivo tornara-se algo morto e irrelevante para os ouvintes. George poderia ter racionalizado que eram apenas agricultores analfabetos e incapazes de entender o mais simples conceito ensinado na universidade. Mas ele estava começando a ver as coisas sob uma perspectiva diferente. O propósito do sermão não era mostrar quantas palavras longas o pregador poderia juntar ou quantos livros importantes ele citaria. Não. O propósito do sermão era instruir as pessoas sobre o conhecimento de Deus e, para esse fim, quanto mais simples as palavras, melhor. No final do almoço, George tomou uma decisão. Nunca mais pregaria como naquela manhã. Em vez disso, passaria a pregar usando palavras e ideias simples e citaria apenas a Bíblia. Mais tarde, no mesmo dia, teve a chance de experimentar a nova forma de pregar sermões. Estava programado para falar no culto da tarde na igreja.
Sua intenção originária consistia em pregar o mesmo sermão outra vez, mas mudou de ideia. Dobrou as páginas em que o sermão estava escrito e colocou-as de volta na bolsa. Em seu lugar, retirou a Bíblia e pediu com educação: "Existe um lugar em que eu possa ficar sozinho por alguns minutos para orar?" O velho pastor parecia surpreso com o pedido. "Bem, sim, você pode ficar aqui se quiser. Sempre passeio pelo jardim após o almoço. Eu ia lhe pedir para juntar-se a mim, mas se preferir ficar aqui e orar..." Sua voz se apagou. George respondeu: "Obrigado, acho que preciso." Quando o velho pastor foi embora, George caiu de joelhos ao lado da cadeira e orou de forma simples: "Querido Deus, mostra-me o que queres que eu diga à tarde." Com isso, abriu a Bíblia em Mateus 5, na passagem lida naquela manhã em Raleigh. Em pouco tempo surgiram algumas ideias com base no versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito. George agradeceu a Deus pela ajuda e se levantou. Não haveria um sermão sofisticado e com voz empolada naquela tarde. Apenas alguns pensamentos simples sobre o Novo Testamento. À tarde, os membros da congregação deixaram a igreja com um sorriso no rosto. "Acho que aprendi algo esta tarde", disse um fazendeiro com as mãos cheias de calos. "Você realmente faz as coisas ganharem vida", disse uma idosa com os olhos castanhos brilhando. George voltou para Raleigh, um homem feliz. Aprenderam uma lição que prometeu a si mesmo jamais esquecer. O resto do ano passou muito rápido para George. Ele foi convidado para pregar mais sermões e se certificou de que sempre fossem mensagens simples de seu coração. Ele ia aos estudos bíblicos todos os sábados e aos domingos de manhã andava 16 ou 24 quilômetros para ouvir um bom pregador. Nas noites de domingo, um grupo de homens cristãos de Raleigh se encontravam em seu quarto para orar e cantar hinos. Exatamente um ano depois de George pregar o primeiro sermão, chegou ao Dr. Toluque uma carta dirigida pela Sociedade Missionária Continental na Inglaterra à Universidade de Raleigh. A carta perguntava ao Dr. Toluque se ele teria um aluno que pudesse recomendar para ser missionário na cidade de Bucareste, no sudeste da Europa. Dr. Toluque não perdeu tempo em perguntar a George se ele estava interessado. Depois de orar sobre isso, George concordou em preencher os documentos de inscrição e enviá-los a Londres. Ele estava certo de obter a posição porque, para sua surpresa, seu pai concordara em deixá-lo ir. Ele viu isso como um sinal da bênção divina sobre a empreitada. Enquanto George esperava uma resposta de Londres, continuava ocupado com seus estudos, que incluíam inglês, grego, alemão, francês, latim e italiano. Junto com o estudo dessas línguas, George sentia a necessidade de estudar hebraico. Ele não podia pensar em uma boa razão para se sentir assim, pois não conhecia nenhum judeu. No entanto, ele comprou um livro de hebraico, a partir do qual estudou sozinho o idioma, o melhor que pôde. Cerca de um mês depois de enviar os documentos da inscrição para Londres, George passou a se encontrar com o Dr. Toluque. Enquanto conversava, o professor perguntou do nada: "Você já pensou em ser missionário junto aos judeus?" "Sou conselheiro na Sociedade Londrina para a Promoção do Cristianismo entre os Judeus. Você sabia disso?" "Não, senhor, não sabia", respondeu George, achando a pergunta estranha, uma vez que o Dr. Toluque já sabia que pretendia ir a Bucareste. "Mas é estranho que o senhor fale sobre isso. Tive um desejo peculiar de estudar hebraico nos últimos meses." O professor o exortou: "Bem, talvez você deva considerar isso. Sei que você quer ir a Bucareste, então sugiro que você ore e espere. Se as coisas funcionarem para você ir a Bucareste, tome-a como a vontade divina e vá. Do contrário, talvez a vontade de Deus consista em você trabalhar com os judeus." George assentiu. Ele continuaria aprendendo o hebraico e esperando, mas não precisou esperar muito. Mais tarde, naquele mês, recebeu uma carta da Sociedade Missionária Continental
agradecendo seu interesse em Bucareste. No entanto, eles pediam desculpas, mas informavam que não seriam mais capazes de enviar um missionário para lá. Uma guerra entre a Rússia e a Turquia ocorria na área, tornando o local inseguro para prosseguir o trabalho missionário lá. No entanto, eles manteriam seu pedido para o caso da situação mudar, embora não cogitassem essa probabilidade em menos de 1 ano ou 2. Quando George leu a carta, uma sensação de alívio dominou. Deus tornara sua vontade óbvia. Ele não deveria ir a Bucareste como missionário, afinal. Perguntou ao Dr. Toluque se poderia enviar seu nome como candidato a missionário junto à Sociedade Londrina para a promoção do cristianismo entre os judeus. Dr. Toluque o fez de bom grado, enviando a carta de imediato. Assim, os dois esperaram ansiosamente pela resposta. Em maio de 1828, enquanto ainda aguardavam a resposta, Jorge completou a graduação e conseguiu um emprego temporário como capelão. Em junho, George Miller recebeu a resposta. A sociedade havia analisado a carta do Dr. Toluque e estava preparada para oferecer ao jovem um estágio de 6 meses em Londres para começar assim que fosse conveniente. Jorge passaria o tempo estudando a língua hebraica e métodos eficientes de comunicação com os judeus. No início, George ficou chateado. Esperara tanto tempo por uma resposta e agora estava sendo informado de que precisava viajar até Londres para mais 6 meses de estudo. Parecia que ele estivera estudando por toda a sua vida. No fim, ele aceitou a oferta. Afinal, parecia a vontade de Deus. No anseio de chegar a Londres, no entanto, George negligenciara um assunto muito importante. A Prússia tinha um exército invejado por todos os outros países da Europa. O exército tornara-se conhecido pela prática de recrutamento. A Prússia foi a primeira nação da Europa moderna a exigir que todos os seus homens valentes servissem ao exército. Os recrutas serviam 3 anos no exército, embora os homens que tivessem um diploma universitário fossem obrigados a servir apenas 1 ano. Não havia forma de George conseguir autorização para sair da Prússia até terminar o ano de serviço no exército. O problema era que ele não dispunha de 1 ano sobrando. Ele queria chegar a Londres o mais rápido possível. Então começou a orar.